Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Twinmotion 2020. Na aula de hoje nós veremos como configurar a iluminação natural dentro do Twinmotion e também analisar alguns aspectos aí, alguns comportamentos da iluminação dentro do software. Eu sou o David William, arquiteto e seu professor aqui na Corali. Eu estou com uma cena aberta aqui dentro do Twinmotion. Essa cena eu baixei pela 3D Warehouse, que é este salão de festas aqui do Rogério, já deixando os créditos aí. A única coisa que eu fiz foi retirar as cadeiras, né? Eu ocupei as cadeiras para a gente ficar com o ambiente mais livre e entender como que funciona aqui dentro. Então, a partir disso eu importei a cena para dentro do Twinmotion, como a gente já viu em outras ocasiões. Para a gente poder estudar essa cena, existem duas coisas que nós precisamos levar em consideração. A primeira é o sol, né, do horário do dia, que a gente já devem ter me visto mexendo aqui em alguns momentos, onde a gente consegue ter esse posicionamento em tempo real, né, baseado, claro, num eixo XY já determinado dentro do Twinmotion. A gente, por exemplo, não consegue orientar o sol aqui dentro, apenas o horário. E o segundo é vindo aqui em mídia, imagem ou vídeo, aí depende do que você estiver fazendo, né? Vamos usar a imagem como exemplo. Vocês vão posicionar a câmera de vocês em algum lugar e vão criar uma imagem nova, que é o que eu tenho aqui, ó. Quando a gente cria uma imagem nova, a gente fecha dentro de um formato e a gente consegue então configurar essa cena. Uma vez então que nós estivermos com essa cena criada, a gente pode vir aqui no canto direito, né, inferior, em More, e nós vamos ter então um menu onde nós iremos fazer todas as configurações que diz respeito à localização, clima, iluminação, ajustes de câmera, em outros deste render aqui, tá? Desta imagem aqui. Se nós viermos aqui sair, ó, do modo multimídia, pode ver que a gente volta para as configurações do jeito que estavam. Eu vou colocar um sol entrando aqui dentro. E quando eu for lá na minha cena, vocês vão ver que esse sol não está ali mais. Porque as configurações da cena, elas não são as mesmas da configuração global aqui do nosso ambiente, tá ok? Então dessa forma a gente pode ver que aqui ele desabilita, né, até o horário do dia, porque este menu aqui ele já não tem mais influência dentro da nossa cena. Para isso a gente precisa vir aqui em More. Então a primeira coisa que nós vamos utilizar aqui, né, para poder configurar inicialmente a nossa luz natural é a localização. Ele vai carregar, a gente pode escolher aqui no mapa alguma localização específica. Eu vou colocar aqui, né, eu sou de Minas Gerais, posso até aproximar, a minha região é mais ou menos aqui neste pontinho verde, né? Então aqui nós teríamos então a localização correta de onde fica o meu norte, o meu sol e tudo mais. Se eu quiser alterar meu norte, é só vir aqui na orientação e fazer a alteração do meu norte. Aqui por fora não está dando para ver bem onde está o sol, porque nós estamos cobertos. Vamos subir aqui para a gente poder ver o nosso sol, ele se movendo, ele está ali em cima. Aqui, ó, a gente pode ver que ele gira baseado na nossa orientação. Deixa eu voltar aqui. Então a gente pode regular aqui a nossa orientação, podemos configurar um horário do dia para o sol entrar mais ou menos no ambiente, e um mês também onde ele vai fazer a inclinação do azimuth, né, baseado no solstício de verão, inverno. Ele consegue fazer essa orientação de forma mais precisa. Vamos colocar a iluminação assim. Vamos deixar desse jeito. A gente pode voltar aqui no imagem ou voltar aqui para poder ter o nosso último posicionamento dentro aqui da mídia, né? Qual foi a nossa última posição? Você pode ver que não é mais o menu anterior, e sim a imagem, né? Seria correto vir para cá. Para vir para cá a gente deveria vir aqui, ó. Então, uma vez que nós já ajustamos o posicionamento do nosso sol, colocamos ele do jeito que nós queremos dentro da nossa cena, o próximo passo é vir aqui para a iluminação. Dentro de iluminação nós temos então 5 campos, né? Que é o campo de exposição, o balanço de branco, né, o White Balance, o GI, que é a Global Illumination ou iluminação global, o ajustes de sombra e alguns parâmetros aqui com outras opções extra que a gente já vai ver logo mais. A exposição, basicamente, ela controla a quantidade de luz que entra dentro da nossa câmera. Imagina que nós estamos em pé nessa posição
com uma câmera na mão. Então a exposição ela vai definir, ó, a quantidade de luz que entra dentro da nossa câmera. Então, se por exemplo nós tivermos superfícies muito escuras, a gente pode aumentar o white balance ou a exposição para deixar mais claro, e se tivesse muito claro a gente poderia abaixar para poder equilibrar. A ideia é equilibrar o contraste entre luz e sombra. A exposição ela serve basicamente para isso, tirar aqueles pontos estourados da cena, né? Quando tiver muito claro assim, ó, que fica muito estourado, a gente tira, e quando tiver muito escuro a gente pode aumentar para poder dar uma iluminação mais equilibrada para o ambiente. O balanço de branco ou white balance, ele aqui dentro do Twinmotion, nessa opção, tá? Porque temos o branco tanto da luz como o branco da cena. Esse aqui é o da cena. Ele varia de 5.000 a 15.000, sendo 15.000 esse tom mais amarelado e 5.000 um tom mais azul. Então ele serve para a gente equalizar o nosso branco na cena. A gente analisa qual é o branco da cena e faz aqui então um ajuste baseado nele. Ou às vezes a gente quer dar um efeito, por exemplo, de pôr do sol ou coisa do tipo. Apesar que aqui dentro do local a gente consegue, baseado na hora do dia, deixar a nossa luz mais clara ou mais escura. Pode ver que ele já começa a ficar mais branco próximo de meio-dia. Se a luz não está entrando aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo. Próximo de meio-dia, deixa eu ver se eu não vou conseguir porque o sol está bem em cima aqui onde a gente está. E quando a gente vai ficando no pôr do sol, a luz já vai ficando mais amarelada. O próprio Twinmotion ele faz essa simulação. Deixa eu ajustar aqui do jeito que estava antes. Tentar aqui, eu não decorei a configuração. Vamos ver se eu consigo. Aqui, beleza, assim. Então voltando para cá a gente consegue então deixar ele mais amarelado para simular como se fosse um pôr do sol, ou mais branco, né, simulando uma luz mais fria. Aí depende muito da cena, mas o correto é a gente ajustar o branco. Essa função ela é feita para ajustar o branco da nossa cena. O GI, né, ou Global Illumination, ele vai controlar o efeito de radiosidade no ambiente. Dando uma passada muito breve aqui, né, isso aqui já vai voltar em matérias mais específicas, né? A luz do sol ela bate no piso, parte dessa luz ela é absorvida não necessariamente pelo piso, né? Ela bate em uma superfície qualquer, parte dessa luz ela é absorvida por essa superfície e parte dessa luz é rebatida, até ela perder a força e a gente não conseguir mais enxergar, ela sai do nosso espectro visual, né? O Global Illumination é esse efeito da luz bater e ser rebatida. Se a gente desligar, pode observar que a gente perde alguns contrastes aqui, ó, de sombra e também de luz no nosso ambiente. Isso porque nessa opção nós não temos o rebatimento, a luz está batendo aqui, parando, e assim a luz está batendo e sendo refletida, né, sendo rebatida. Então nós temos efeitos de sombras no teto, aqui nas paredes, em áreas de sombra que normalmente não teria. Entrando aqui dentro nós podemos então ajustar o GI, né, a quantidade de GI que a gente quer. Aí vai depender de cena para cena, sem GI, com o GI no máximo, né? Normalmente ele vem configurado em 0.40. Opa, aqui ele saiu. E a distância também do GI, né? Ele vem por padrão 150 metros. A gente pode ajustar aqui também para dar um efeito, para fazer esse controle do Global Illumination dentro da nossa cena. A sombra ela vai definir, para quem já usou o V-Ray, é aquele size do sol, ela vai definir o tamanho do sol. Então quanto maior, mais distante for a nossa sombra, mais esfumaçada, né, mais distorcida vai ser a nossa sombra. E quanto menor, mais marcada, mais nítida vai ser a nossa sombra, certo? O padrão aqui, se eu não me engano, é 400 metros. Aqui em mais a gente tem a tendência da sombra, que basicamente ele vai ajustar essas marcações, né, da sombra. Então caso a gente queira dar um efeito assim mais espaçado ou mais junto, a gente consegue ajustar por aqui. Se eu não me engano é 0.4 também o padrão. E aqui em parâmetros nós temos então o reflexo do sol, né? Aqui nós não temos nenhuma superfície com o sol rebatendo. Deixa eu ver se eu consigo simular algum aqui. Deixa eu colocar um pouco de reflexão
Deixa eu mudar esse objeto aqui para um objeto metálico e vamos mudar a cor dele aqui para um tom mais escuro. Sim, assim vai ficar legal para a gente ver. Vamos voltar aqui na nossa cena, né? Na verdade é só voltar por aqui, ó. Em iluminação, parâmetros, e agora a gente consegue, ó, o reflexo do sol na superfície, né? A gente consegue controlar também o quanto de sol a gente quer que seja refletida por este objeto. A intensidade das estrelas é somente para quando estiver à noite, a gente consegue aumentar também essa força, né? E a luz ambiente, que normalmente é o que a gente usa para iluminar. A exposição é só quando nós tivermos aquele contraste muito alto entre sombra e luz, e a luz ambiente é para poder iluminar de fato o nosso ambiente, tá? Deixando sem iluminação ambiente e com iluminação ambiente total. Então aqui a gente faz os ajustes para ter esse contraste também de sombras e áreas marcadas. Então dentro do Twinmotion basicamente é desse jeito que a gente configura a iluminação. A gente ajusta o sol através do local e ajusta os efeitos de sombra e luz, cor de luz, enfim, dentro aqui da opção iluminação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardo vocês então para a próxima aula e até mais. Tchau, tchau.